Laércio dirigia por uma estrada deserta sob a escuridão da noite. Sua mente estava ocupada com os números da última reunião e os compromissos do dia seguinte, mas um imprevisto fez voltar à realidade. O tanque estava quase vazio. O luxuoso carro começou a apitar, e ele suspirou, irritado. Procurou desesperadamente algum posto aberto, mesmo naquela região afastada. Alguns minutos depois, avistou um posto de gasolina simples, com luzes amarelas e quase nenhum movimento. Relutante, Laércio decidiu parar ali. Desligou o motor, saiu do carro e olhou ao redor, percebendo a solidão do lugar. Sentia-se fora de seu ambiente, acostumado a lugares finos e sofisticados, mas a situação não lhe dava alternativa. Foi quando a viu. Uma jovem de uniforme azul caminhava em sua direção com passos firmes e um sorriso leve. Assim que ela se aproximou, Laércio tentou disfarçar a irritação e pediu que ela completasse o tanque. A jovem, que tinha feições delicadas e expressão tranquila, assentiu com um gesto e se preparou para o serviço. Laércio cruzou os braços e ficou observando-a, notando como os movimentos dela eram seguros e mecânicos, revelando experiência no que fazia. Enquanto ela se movimentava ao redor do carro, algo chamou sua atenção. A jovem tinha uma marca de nascença peculiar na lateral do pescoço, uma pequena estrela quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Um arrepio percorreu seu corpo. Aquela marca! Ele conhecia aquela marca. Ela era idêntica à que sua filha desaparecida, Luísa, possuía. O choque de ver a marca de nascença no pescoço da frentista trouxe de volta memórias que Laércio tentava manter soterradas. Seus pensamentos o transportaram para o dia fatídico em que sua vida mudou para sempre. Era um dia ensolarado em um parque, e ele e a esposa, Clarice, assistiam a pequena Luísa brincar. Um instante de distração foi suficiente. Ao olhar para o lado, não a encontraram mais. Laércio jamais poderia esquecer o som do próprio grito ao perceber que ela havia sumido. A busca desesperada começou naquele momento. Clarice e ele passaram anos tentando reencontrar a filha, incansáveis em cada esforço. Contrataram detetives particulares, fizeram apelos públicos, distribuíram cartazes e deram entrevistas. Mesmo com o passar dos anos, eles não desistiram. Porém, a dor e o vazio que se acumulavam pouco a pouco foram minando a saúde de Clarice. A esperança virou desespero, e o desespero se tornou resignação. Clarice começou a adoecer de maneira silenciosa, como se cada dia sem respostas drenasse sua vontade de viver. Quando Laércio percebeu, já era tarde demais. O espírito de luta que um dia definiu Clarice havia se esgotado, e, com o tempo, sua saúde deteriorou-se. Ela passou a recusar tratamentos, parecia frágil e cansada. Laércio a via definhar, e o sentimento de impotência o consumia. Os médicos diziam que era uma combinação de fatores físicos e emocionais, mas ele sabia que a perda de Luísa havia roubado a alma de Clarice. Em um outono chuvoso, ela partiu, deixando Laércio sozinho, em uma casa vazia e cheia de lembranças que o assombravam. A dor era um peso que ele nunca conseguirá afastar completamente. Laércio seguiu em frente, mas sem Clarice e sem Luísa, a vida lhe parecia uma sequência de dias cinzentos. A ausência delas era insuportável, e ele se agarrou ao trabalho, às fortunas que acumulava, como um homem que se recusa a encarar o próprio sofrimento. Agora, tantos anos depois, ao ver aquela jovem com a mesma marca de nascença, o coração de Laércio disparava. Seria possível? Poderia ela ser a filha que desaparecera? Ele sabia que talvez fosse apenas uma coincidência cruel, mas a possibilidade de finalmente ter uma resposta o consumia. Antes de continuar com a história, aproveite para se inscrever no canal, assim você não perde as próximas histórias. Laércio hesitou, mas algo o impulsionava a agir. Com um misto de ansiedade e cautela, ele deu um passo em direção à jovem, que agora fechava a tampa do tanque. Ela ergueu o olhar, e seus olhos se encontraram. Havia uma doçura no rosto dela,
misturada a um toque de estranheza ao perceber a intensidade com que ele a encarava. Me desculpe, não quis te assustar, ele disse, tentando disfarçar o tremor em sua voz. Qual é o seu nome? Ela respondeu, um pouco desconfiada. Seu nome era Sofia. Laércio repetiu o nome em sua mente, tentando assimilá-lo, mas, de algum modo, soava estranho. Ainda assim, a conexão era forte. Observando-a mais de perto, ele se perguntou se realmente era possível que ela fosse Luísa. A jovem, notando a hesitação no semblante dele, ergueu as sobrancelhas. Está tudo bem, senhor? Ela perguntou, um pouco insegura. Laércio respirou fundo, sentindo-se em uma encruzilhada emocional. Então, em um impulso, apontou para a marca de nascença no pescoço dela. Eu não pude deixar de notar essa marca. Minha filha. Ele pausou, a voz quebrando por um instante. Minha filha desapareceu há 20 anos, e tinha uma marca exatamente igual a essa. Será que você poderia me contar um pouco sobre a sua história? Surpresa, Sofia levou a mão ao pescoço, tocando a marca. Ela explicou, com cautela, que não sabia muito sobre sua própria origem, apenas que foi adotada ainda muito nova e que seus pais adotivos nunca mencionaram sua vida anterior à adoção. A informação encheu Laércio de uma esperança cautelosa. Eu sei que talvez seja demais para pedir, ele continuou, com um tom emocionado. Mas você consideraria fazer um teste de DNA? Não imagina o que isso significaria para mim. Sofia ficou surpresa com o pedido do homem à sua frente. Laércio parecia um pouco fora de si, com os olhos cheios de uma mistura de esperança e desespero que a deixava desconfortável. Ela não estava acostumada a ser o centro de tanta atenção, especialmente de um desconhecido que, até minutos antes, apenas esperava impaciente pelo fim do serviço. Ela deu um passo para trás, tentando processar a situação. Um teste de DNA. Encontrar seu pai biológico nunca foi uma prioridade. Claro, às vezes imaginava de onde vinha, quem poderiam ter sido seus pais. Mas seus pais adotivos sempre lhe deram tanto amor e suporte que ela nunca sentiu necessidade de buscar além disso. Olha, eu não sei, senhor. Isso é um pouco. Ela hesitou, tentando escolher as palavras, mas sua confusão transparecia. Laércio, percebendo a reserva dela, se apressou a explicar. Eu entendo que seja um pedido estranho. É só que, minha filha sumiu quando ainda era uma criança. Tudo que tenho dela são as lembranças, uma foto antiga e essa marca que você também tem. Ele apontou para o pescoço dela, os olhos cheios de sinceridade. Eu só preciso saber, se há uma chance, por mínima que seja, de que você seja ela. A sinceridade dele tocou Sofia, mas ela ainda sentia uma mistura de medo e incerteza. A marca de nascença que ele tanto mencionava era uma coincidência impressionante, mas isso não significava necessariamente que ele fosse seu pai. Ao mesmo tempo, uma curiosidade silenciosa crescia dentro dela, a possibilidade de respostas para uma pergunta que ela nunca havia ousado fazer. Eu vou pensar sobre isso, senhor, respondeu finalmente, tentando manter a voz calma. Laércio assentiu, respeitoso, e entregou a ela um cartão com seu número pessoal. Sofia aceitou o cartão, sentindo o peso da decisão que precisaria tomar. Sofia passou dias lutando contra um turbilhão de pensamentos. Embora a curiosidade tivesse vencido sua relutância inicial, agora a ansiedade a corroía. E se o resultado fosse negativo? E se Laércio não fosse realmente seu pai? Ela se perguntava se queria mesmo saber a verdade. Quando o dia chegou, Sofia sentiu o coração pesado. Laércio aguardava com ela na sala do laboratório, e o silêncio entre os dois era preenchido apenas pelo tic-tac do relógio. Nenhum dos dois sabia ao certo o que dizer, presos naquela espera que parecia se arrastar. Finalmente, o técnico entrou, segurando um envelope. Sofia viu a expressão tensa de Laércio e engoliu em seco. O técnico abriu o envelope lentamente, deixando o suspense pairar sobre eles por um segundo a mais.
Ele leu os papéis, os olhos viajando pela informação contida ali. Sofia sentiu o chão quase sumir sob seus pés. Finalmente, o técnico se aproximou e, com uma voz neutra e controlada, disse: "O resultado deu negativo." Sofia sentiu o impacto daquelas palavras. Era como se uma expectativa silenciosa se rompesse dentro dela, deixando um vazio. Ela olhou para Laércio, que mantinha uma expressão rígida, as emoções contidas em um olhar derrotado. Por um momento, ele apenas permaneceu em silêncio, mas sua postura revelava a decepção e a dor. As mãos dele tremiam levemente, e ele murmurou quase para si mesmo: "Eu realmente pensei que você fosse ela." Sofia queria encontrar algo para dizer, algo que aliviasse o fardo daquele homem que claramente havia perdido tanto. Sentia uma estranha empatia, como se ambos tivessem sido arrebatados por uma esperança impossível. Ainda assim, o teste havia trazido uma certeza dolorosa. "Sinto muito", ela murmurou, sem saber se as palavras ajudavam. "Eu realmente gostaria que as coisas fossem diferentes." Laércio assentiu, ainda segurando o papel, que agora parecia um peso em suas mãos. Ele respirou fundo, como se buscasse forças para sorrir, embora o sorriso não alcançasse seus olhos. Com o último olhar para Sofia, ele agradeceu pela chance de tentar e saiu da sala, sua presença sumindo pelo corredor como um eco de uma promessa que nunca se cumpriria. Sofia ficou ali por alguns instantes, absorvendo o silêncio, o fim daquela história que nunca começou. Ela deixou o laboratório sem olhar para trás, mas a marca de esperança e perda que compartilhou com Laércio a acompanharia para sempre. Laércio tentou seguir com a vida após a revelação, mas as semanas que se passaram foram marcadas por uma melancolia profunda. Cada vez que fechava os olhos, a imagem de Sofia lhe vinha à mente, como uma lembrança viva da filha que jamais reencontrou. Ele tentou afundar-se no trabalho, mas nada parecia aliviar a sensação de vazio. A conexão que sentirá com Sofia ainda era forte, mesmo que o exame de DNA tivesse negado qualquer laço de sangue. Ela havia despertado nele algo que há muito estava adormecido: a esperança de encontrar alguém para quem dar seu afeto, alguém em quem ver um reflexo de sua filha. Depois de muitas noites em claro, Laércio decidiu procurá-la novamente. Talvez não como pai, mas como amigo, oferecendo o suporte e o consolo que ele também tanto precisava. Ele foi até o posto de gasolina onde a encontrou pela primeira vez. Ao vê-lo, Sofia ficou surpresa e, por um instante, a incerteza pairou em seu rosto. Mas, ao se aproximar, Laércio deu um sorriso calmo, tentando mostrar que sua intenção era apenas conversar. "Não vim te incomodar, Sofia. Queria saber como você está", ele disse, sincero, sua voz carregando uma gentileza diferente daquela noite em que se conheceram. Sofia relaxou aos poucos e acabou concordando em conversar com ele em uma cafeteria próxima. Enquanto tomavam café, a conversa fluiu de forma natural. Laércio falou sobre a filha, compartilhando histórias que nunca havia contado a ninguém. Em troca, Sofia se abriu sobre sua infância com os pais adotivos e o trabalho no posto. Aquele primeiro encontro levou a muitos outros. Laércio começou a aparecer ocasionalmente para cumprimentá-la e, eventualmente, os dois passaram a se ver como amigos. Ele a ajudava com conselhos de carreira, e Sofia, por sua vez, o fazia rir com histórias do dia a dia no posto. A presença um do outro se tornou um consolo mútuo, um remédio discreto para a solidão que ambos carregavam. E assim, aos poucos, o vínculo entre eles foi se fortalecendo. Não era o laço de sangue que Laércio desejava, mas, de alguma forma, ele encontrou uma filha no coração. O vínculo entre Laércio e Sofia se fortaleceu de forma silenciosa e natural. Ele passou a ser um confidente, alguém a quem ela confiava suas inquietações e sonhos. Um dia, após semanas de convívio, Sofia o convidou para conhecer seus pais adotivos. Laércio aceitou o convite com uma mistura de nervosismo e gratidão,
sentindo-se honrado em ser incluído em um aspecto tão pessoal da vida dela. No domingo marcado, ele chegou à casa modesta de Sofia e foi recebido pelos pais dela, Dona Marta e seu João, com sorrisos calorosos. Eles o acolheram com a simplicidade e a generosidade que caracterizavam a família, e Laércio, acostumado a círculos sociais sofisticados, sentiu-se emocionado com a humildade daquele lar. Entre conversas sobre a infância de Sofia e risadas à mesa, ele percebeu o quanto ela era amada por aquelas pessoas. Conforme as visitas se tornaram mais frequentes, Laércio sentia que estava não apenas conhecendo Sofia, mas sendo recebido em uma nova família. Ele, que há tanto tempo não sabia o que era ter uma casa cheia, foi, pouco a pouco, preenchendo o vazio com as pequenas alegrias desses momentos. Dona Marta insistia para que ele se servisse de mais um pedaço de bolo, enquanto seu João ria das piadas que Sofia contava sobre as situações no posto de gasolina. Cada vez que Laércio se despedia, sentia que parte dele permanecia ali. Os meses passaram, e Laércio, que um dia acreditou que nada poderia preencher a dor da perda de Luísa e Clarice, encontrou em Sofia uma nova razão para viver. Não era uma substituição, mas uma continuação. Ele descobriu a alegria genuína em apoiar os sonhos dela, em participar das pequenas vitórias do cotidiano, em se fazer presente nas conquistas e dificuldades. Em uma tarde, ao passearem por um parque, Sofia o chamou de pai pela primeira vez, quase sem perceber. Laércio sentiu os olhos marejarem e segurou a mão dela, incapaz de expressar a intensidade daquele momento. Não havia laços de sangue, mas o que os unia era um amor construído, um laço escolhido e cultivado. Quando chegaram ao fim do caminho, Sofia se virou para ele e disse: "Sabe, você não é apenas alguém que apareceu no momento certo. De alguma forma, acho que estava destinado a fazer parte da minha vida." Laércio sorriu, sentindo a paz que há tanto tempo lhe escapava. Eles haviam encontrado um ao outro não como pai e filha de sangue, mas como almas perdidas que escolheram se reencontrar. E, juntos, seguiram construindo uma nova história, repleta de afeto, aceitação e um amor que, mesmo nascido de uma perda, se revelava completo e verdadeiro. Alguns anos se passaram desde que Laércio e Sofia haviam se reencontrado, e, apesar de tudo, suas vidas estavam mais entrelaçadas do que ele poderia imaginar. Laércio, agora presente em cada detalhe da vida de Sofia, tornou-se uma figura essencial não apenas para ela, mas também para seus pais adotivos, que o viam como parte da família. Nas reuniões de domingo, nas comemorações de aniversários, nas conversas de fim de tarde, Laércio encontrou um lar que há muito pensava ser impossível recuperar. Ele compartilhava momentos de simplicidade e de afeto genuíno, e aquela nova vida lhe trazia um conforto que aquecia cada canto de sua alma. Mas a paz de sua vida seria testada de uma forma que ele nunca esperava. Em um dia aparentemente comum, enquanto Sofia trabalhava no posto de gasolina, ocorreu um acidente terrível. Um carro desgovernado invadiu o posto, atingindo Sofia com força. Ela foi socorrida às pressas, e as primeiras notícias eram preocupantes. O estado dela era grave, e a jovem lutava entre a vida e a morte. Laércio recebeu a notícia como um golpe. Sentiu o mundo girar ao redor de si e, por um instante, mal conseguiu respirar. A ideia de perder Sofia era tão devastadora que ele mal conseguia processar o que ouvia. Como um reflexo, ele se dirigiu ao hospital onde ela estava sendo atendida, mas ao ver os médicos e enfermeiros passarem apressados, ficou paralisado. A esperança começava a se desvanecer, e ele se via desamparado, impotente diante do sofrimento da pessoa que mais amava. Sem saber a quem recorrer, Laércio deixou o hospital em busca de consolo. Suas pernas o levaram até uma igreja próxima, um lugar onde ele pouco pisava, mas que, naquele momento, parecia a única resposta para sua dor. Ao entrar na igreja silenciosa, ele sentiu o peso da sua fragilidade e da sua solidão. Caminhou até o altar, ajoelhando-se lentamente, com o corpo curvado em desespero,
e pela primeira vez em anos, ele orou. Não era uma oração tranquila ou serena. Era uma conversa com Deus repleta de questionamentos, de mágoa e de um pedido desesperado. Deus, começou, com a voz tremendo. Eu já perdi uma filha uma vez. E então o Senhor me trouxe Sofia, como uma segunda chance, um milagre. Mas agora, sua voz se quebrou, e ele respirou fundo, buscando forças. Agora, por que isso? Por que permitir que ela sofra, que fique entre a vida e a morte? Por que eu teria que suportar isso mais uma vez? Suas palavras ecoaram pelo espaço vazio, preenchendo a igreja com sua dor. Ele olhou para o altar, tentando enxergar alguma resposta, algum sinal que pudesse acalmar seu coração. Mas tudo o que encontrou foi silêncio. As mãos se apertaram uma contra a outra, e ele continuou, a voz mais baixa, como se estivesse conversando com um amigo íntimo. Eu não sou um homem que conhece muito de milagres, mas eu sei o que é perder. E se a vida é um presente do Senhor, se a alegria de tê-la comigo foi algo que o Senhor me concedeu, por favor, não a tire agora. Não deixe que eu passe por isso de novo. Não tire dela a chance de viver, de ser feliz. Ele fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Imagens de Sofia passaram pela sua mente. O sorriso dela quando ria das piadas de seu João, o brilho nos olhos ao contar seus sonhos para o futuro, o abraço dela nas manhãs de domingo quando ele chegava para o almoço em família. Cada lembrança parecia intensificar o desespero em seu coração, e ele continuou, numa súplica mais contida, mas ainda mais sincera. Se há algo que eu posso fazer, que eu deva fazer, diga-me, Deus. Não a tire de mim. Dê a ela a chance de viver, de realizar os sonhos que tanto compartilhou comigo. Eu aceito o que for preciso, mas, por favor, salve minha filha. Não tire dela a vida. Não tire dela o futuro que ela merece. O silêncio da igreja parecia envolvê-lo como um manto, e ele permaneceu ali, de joelhos, com o coração dilacerado e uma esperança tênue, agarrando-se a qualquer resquício de fé. Ele não sabia quanto tempo passou, mas, aos poucos, sentiu um estranho consolo. Era como se suas palavras, carregadas de amor e desespero, fossem finalmente recebidas. A oração sincera e humilde de um pai que nada mais podia fazer além de confiar. Na manhã seguinte, Laércio voltou ao hospital, o peito ainda pesado, mas um fio de esperança em seu olhar. Ao encontrar o médico, seu coração quase parou, mas o profissional o olhou com um leve sorriso e disse: "A Sofia teve uma melhora. Ela ainda está em recuperação, mas ela sobreviveu. Agora, só precisamos dar tempo para que ela se recupere." Laércio sentiu as pernas fraquejarem. Um alívio tão profundo tomou conta de si que ele mal conseguia acreditar. Sofia sobreviveu. A jovem que ele amava como filha estava ali, com uma chance de viver, de continuar sua história. Agradeceu ao médico e, em silêncio, agradeceu a Deus, reconhecendo o milagre que se revelava diante de si. Nas semanas que se seguiram, Laércio esteve ao lado dela todos os dias, acompanhando cada pequeno progresso com gratidão e paciência. Nos momentos de silêncio, ele voltava àquele instante na igreja, a oração que ele oferecerá com o coração aberto. Quando finalmente Sofia abriu os olhos e o viu, ainda fraca, mas sorrindo, ele percebeu que sua súplica havia sido ouvida. Ao segurar a mão dela, com um sorriso de paz, Laércio sussurrou: "Você é um milagre, Sofia. E eu estarei ao seu lado, sempre." Se gostou desta história, assista ao próximo vídeo que está na tela, tenho certeza que você vai gostar também.